Fala meu povo, sejam muito bem-vindos ao Los Angos, eu sou o Zaga e o trailer 2 de Doutor Estranho já revelou pra gente a volta de Sir Patrick Stewart como Professor Xavier. Também revelou umas primeiras imagens aí dos Illuminati, drones do Ultron, vários Doutores Estranhos, várias Wandas, enfim, tem muita coisa pra analisar nesse trailer, então sem enrolação, seu Percival solta o primeiro trecho pra gente fazer a análise. Every night, I dream the same dream. And then... O trailer começa com uma imagem do Doutor Estranho com os olhos fechados. Ele abre os olhos rapidamente e conseguimos ver uma vela acesa no reflexo dos olhos dele. Isso indica que nesse momento ele estaria sentado ou de pé, pelo ângulo, e não deitado, acordando de um pesadelo, como a imagem faz a gente acreditar que acontece. Seguimos com o Doutor Estranho falando que ele tem o mesmo pesadelo todas as noites. Ele aparece na frente do Sanctum Sanctorum, no meio do nada. É legal reparar aqui que o Sanctum Sanctorum não está no meio de Nova York, ele tá no vazio, né? O Sanctum tá desaparecendo com aquele efeito parecido com o de What If que eu comentei na análise do trailer anterior. No chão podemos ver vários crânios e ossos, mostrando o pesadelo recorrente do Doutor Estranho. E o pesadelo pode ser justamente um dos vilões escondidos aí desse filme. Vale lembrar que quando o filme estava nas mãos do Scott Derrickson, antes do Sam Raimi assumir, a ideia era fazer o pesadelo ser o principal vilão mesmo. E também é legal comentar que a capa do Doutor Estranho está rasgada, e pra quem não viu, eu falei bastante sobre a capa rasgada na análise do trailer 1, então vale a pena também conferir lá depois. Aí as portas do Sanctum Sanctorum se abrem e vemos dois rostos idênticos em cada lado da porta. Os rostos parecem ter orelhas pontudas. Se a gente juntar isso com os crânios no chão do lado de fora e a fala do Doutor Estranho, dá pra imaginar que esses rostos sejam do próprio Pesadelo, que é esse possível vilão do filme aí. Pode ser que esse seja o pesadelo recorrente aí do Doutor Estranho e que ele seja causado por essa entidade que vive aí na dimensão dos pesadelos. Aí dentro do Sanctum a gente vê outro ângulo mostrando aquela praia sombria que foi vista no trailer passado e uma escadaria que parece não ter fim. Uma Stairway to Heaven aí pra vocês. Ou pro inferno, né? Depois a gente vê uma imagem de uma xícara de café caindo e quebrando, que é mais uma representação do estado atual do multiverso, despedaçado. A xícara é como se fossem as barreiras que impediam um universo de cruzar com o outro, e o líquido seria cada um dos universos. Quando ela quebra, o líquido se dissipa e foge do controle das barreiras. O trailer segue com uma imagem rápida de magos e arqueiros protegendo Camartage de alguma ameaça que provavelmente tem a ver com aquela névoa que a gente viu no outro trailer. Uma explosão acontece e manda os magos voando pra longe. Aí o Doutor Estranho aparece com uma expressão muito preocupada e o trailer corta pra uma imagem da América Chaves presa pelos braços e pelas pernas. Ela tenta conjurar um portal em forma de estrela pra escapar, mas continua presa. As duas imagens sugerem que o Doutor Estranho está olhando assustado pra essa cena, mas se olharmos o fundo, claramente são cenas diferentes. A América Chaves está presa por um monstro multiversal que a gente também consegue ver em detalhes no trailer, mas eu confesso que eu não consegui identificar que criatura seria essa. E aí nós vemos novamente a cena que apareceu no primeiro trailer, de uma pessoa sendo sugada por um portal da América Chaves. No primeiro trailer eu achei que pudesse ser uma das mães dela, que esse pudesse ser o momento da história de origem dela. Mas agora claramente a gente consegue ver que é o Doutor Estranho Defensor, uma outra variante do Doutor Estranho que vai aparecer no filme. Ele está com a cara sangrando e o rosto inexpressivo. Pode ser que seja uma cena de morte de um dos Doutores Estranhos do filme. Talvez um deles morra, talvez seja esse. Ele tá parecendo bem inexpressivo mesmo, ele tá parecendo bem derrotado nesse momento. The nightmare begins. I did what I had to do. Doutor Estranho acorda e comenta sobre o pesadelo que ele tem recorrentemente. Nessa cena, a hora que ele menciona o pesadelo, a gente vê o reflexo dele no relógio quebrado, a mesma imagem do início do primeiro trailer. Esse relógio, como eu comentei no outro vídeo, representa tanto a culpa que ele sente por ter quebrado as barreiras do multiverso, como a jornada dele para Camartage, onde ele aprendeu a usar magia, e principalmente o coração partido dele por ter perdido a doutora Christine Palmer, o amor da vida dele. No trailer passado, vimos uma cena do casamento da Christine que eu imaginei
imaginei que pudesse ser um pesadelo do Doutor Estranho, e essa possibilidade se alinha com o que acontece nesse trecho do trailer, com a fala e o relógio. Pode ser que o casamento da Christine Palmer seja um dos pesadelos recorrentes aí que o Doutor Estranho tem. E nós vemos também novamente uma cena que o Doutor Estranho está no Sanctum Sanctorum e ele está fazendo uma magia muito parecida com as magias da Wanda. Uma coisa que eu esqueci de comentar no trailer anterior é que ele parece estar lendo o Darkhold, o livro proibido, para fazer essa magia. Depois vemos outro ângulo dessa cena e ele não está sozinho, ele está com alguém. Pelas roupas, parece ser a América Chaves. No fim desse trecho, ele parece finalizar o feitiço jogando as esferas vermelhas para dentro do livro. Será que o Doutor Estranho teve que batalhar com a Wanda e tomar o Darkhold à força? Ou será que a Wanda entregou para ele por vontade própria? O que será que o Darkhold está fazendo ali? To protect our world. You cannot control everything, Strange. You opened the doorway between universes, and we don't know who or what will walk through it. Esse trecho abre com uma vista aérea de Nova York e depois corta para uma conversa entre Doutor Estranho e o Wong. O Wong, o nosso querido Mago Supremo atual, adverte o Doutor Estranho dizendo que ele não pode controlar tudo e que ele abriu as portas para diferentes realidades e que eles não tinham como saber o que ou quem viria para a realidade principal aí do MCU. Vemos mais uma imagem aí da realidade se desfazendo, com prédios como o Empire State Building virando poeira, derretendo para cima, né? Também dá para ver nessa imagem 2 carros voando. Esse efeito é parecido com o que ocorre no episódio 4 de What If, e como eu comentei na análise do outro trailer, pode ser que o Doutor Estranho tenha quebrado um ponto absoluto no tempo, causando esse fim de mundo. Talvez o ponto absoluto no tempo fosse a morte dos vilões de outras realidades no filme do Homem-Aranha, ou até a revelação da identidade de Peter Parker. Aí nós vemos o Wong olhando para alguma coisa aí com uma cara de preocupação, e se olharmos para o fundo da imagem, ele parece estar em Camartage. Depois uma cena do casamento da Christine Palmer, aparentemente saindo no meio da cerimônia e preocupada com alguma possível ameaça. Pela edição aí parece que o Gargantos vai aparecer durante o casamento dela ali num lugar muito próximo, né? Pelo menos é isso que a edição do trailer nos faz acreditar. E aquele caos todo da batalha contra o Gargantos, aquele monstro com tentáculos, estaria acontecendo na frente do casamento da Christine Palmer. Aí um detalhe interessante do alinhamento do trailer. Quando o Wong fala justamente sobre quem poderia vir para esse universo, é exatamente nesse momento que o trailer mostra o local onde o Gargantos aparece. No centro da imagem a gente consegue ver inclusive a América Chaves correndo junto com alguns pedestres assustados. Wanda, what do you know about the multiverse? Viz had his theories. He believed it was dangerous. He was right. Nesse trecho nós vemos novamente a Feiticeira Escarlate fazendo uma espécie de ritual, inclusive com vibes bem satânicas, mas eu não vou falar do Mephisto aqui, hein? Não vou falar do Mephisto. A edição do trailer é feita propositalmente de uma maneira que ela abre os olhos exatamente na hora que o Doutor Estranho fala o nome da Wanda. O trailer corta então pra conversa entre o Doutor Estranho e Wanda. Eu comentei bastante sobre essa cena, o ritual, as pontas dos dedos da Wanda ficando pretas e tudo mais na análise do trailer anterior, então não esqueçam de conferir também a minha análise do primeiro trailer para ter um contexto legal. E é legal que aqui ela responde o Doutor Estranho falando que o Visão tinha algumas teorias sobre o multiverso, né? Então é interessante a gente ver que, em teoria, a Wanda e o Visão já conversavam sobre o multiverso, então é algo pra gente ficar de olho. E o Visão tinha teorias e acreditava que o multiverso era perigoso. É legal comentar aqui que essa fala da Wanda é uma montagem. Se a gente prestar atenção, a fala dela não corresponde ao movimento dos lábios. Viz had his theories. Viz had his theories. Então pode ser que essa fala tenha sido gravada só pro trailer e que ela não esteja no filme, que é algo que a Marvel faz recorrentemente, né? Ou pode ser que essa fala esteja em outro momento do filme que não nessa conversa entre eles. E aqui também tem mais uma cena de devastação em Camartage. Nós vemos vários arqueiros prontos para batalha e posicionados em cima de uma das estruturas. Também conseguimos ver o Rintrah, um minotauro verde, em detalhes. A névoa misteriosa se aproxima, nós também vimos essa mesma névoa no trailer 1. E o Rintrah, o minotauro, para quem não sabe, eu
eu expliquei com mais detalhes quem é esse personagem e qual é a importância dele, a possível importância dele pra história, inclusive qual é a relação também que ele tem com a capa rasgada do Doutor Estranho nas histórias dos quadrinhos. Quem quiser conferir é só ver a análise lá do trailer 1, como eu falei. Pode clicar aqui em cima pra dar uma olhada e descobrir por que o Minotauro aí tem a ver, o Ringtrak, com a capa rasgada. Esse trecho termina com o Doutor Estranho falando que o Visão estava certo, concordando que o multiverso é perigoso e olhando assustado para a névoa misteriosa que toma conta de Camartage. I'm sorry, Stephen. Your desecration of reality will not go unpunished. We should tell him the truth. Nesse trecho nós vemos mais algumas imagens repetidas aí do primeiro trailer. Depois vemos o Doutor Estranho sendo algemado, algo que eu tinha suspeitado que poderia ter acontecido na minha análise do trailer 1. Então essa é uma teoria do trailer 1 que se confirma nesse trailer 2. E aí o Doutor Estranho é escoltado por drones do Ultron, um design muito parecido com o que a gente viu em Era de Ultron mesmo, só que é uma versão um pouco diferente com os olhos amarelos. E ele é escoltado até um local onde figuras misteriosas aparecem esperando por ele. Todas as figuras parecem estar encapuzadas. Essa deve ser a primeira imagem dos Illuminati, o grupo de líderes aí do universo da Marvel nos quadrinhos. E é nesse trecho, nessa cena, que a gente tem a coisa mais chocante desse trailer. A voz inconfundível de Sir Patrick Stewart retornando ao papel de Professor Charles Xavier dos X-Men. Também vemos um pedaço da famosa careca aí do professor. Eu vou até pedir pro seu Percival colocar 2 trechos aqui, comparando a voz desse trailer com a voz dele mesmo, pra vocês não terem dúvidas. Que nem eu fiz com Willem Dafoe no primeiro trailer de Homem-Aranha. We should tell him the truth. Both of them are old, tired, a lot of people get hurt. E aí, o que vocês acham? Confirmadíssimo? Bom, o fato do Doutor Estranho estar sendo escoltado por drones do Ultron também abre uma possibilidade enorme da gente ter uma variante do Tony Stark no grupo, já que ele é o principal responsável pela criação do Ultron. Agora resta saber se a gente vai ter o retorno de Robert Downey Jr. como uma variante aí do Tony Stark, ou se a Marvel vai atender aos pedidos dos fãs e trazer Tom Cruise pro papel. Comenta aí o que vocês acham, quem é mais provável. Bom, vamos lá, pra quem não sabe, os membros do grupo dos Illuminati, né, a formação original do grupo dos Illuminati, conta com o Doutor Estranho, Professor Xavier, Reed Richards, Tony Stark, Namor e o Raio Negro, líder dos Inumanos. Aparentemente na cena nós temos 6 ou 7 cadeiras, mas nem todas estão ocupadas. Será que veremos Reed Richards, o Senhor Fantástico, ali? Vocês acham que pode ser a volta do Ioan Gruffudd como Reed Richards, que interpretou nos primeiros filmes do quarteto? Ou será que nós já veremos John Krasinski no papel? Ou será que vai ser ainda outro ator? E será que o Namor vai fazer parte do grupo também? Bom, na minha visão, o grupo poderia contar com o Doutor Estranho, obviamente, Professor Xavier, Reed Richards, Tony Stark e Namor, todos esses da formação original do grupo nos quadrinhos. Vale lembrar que existem fortes rumores de que o Namor deve ser introduzido em Doutor Estranho 2, e depois é quase certo que ele vai aparecer em Pantera Negra 2, mas ele pode já ser introduzido aqui nesse filme. Bom, pela falta de sucesso dos Inumanos e aquela série bem frustrada, bem decepcionante, eu imagino que a Marvel não traria o Raio Negro pra equipe. Acho que eles não vão querer bater na tecla dos Inumanos de novo. Outro herói que já fez parte do grupo dos Illuminati é o Pantera Negra. E a figura que está mais pra esquerda nessa imagem, eu tenho a impressão de que ela parece estar usando um colar com presas igual o colar que o Pantera Negra usa. Será que nós teremos o Pantera Negra ou uma variante do Pantera Negra nesse grupo também, nessa cena? É bem difícil distinguir essas imagens aí, essas pessoas encapuzadas, mas eu fiquei realmente com essa impressão de ter visto esse colar. Esse trecho abre com uma imagem do Doutor Estranho da América Chaves passando rapidamente pelo que parece ser a Terra Selvagem. Pra quem não conhece, a Terra Selvagem é o mundo perdido no Círculo Polar Antártico, repleto de vegetação, florestas tropicais e dinossauros. É a Terra de Kazar, um herói conhecido dos quadrinhos da Marvel. Nessa imagem dá pra ver claramente dinossauros e a floresta tropical. A Terra Selvagem também aparece com destaque nos quadrinhos de Invasão Secreta, saga que vai virar série pro Disney Plus em breve. Então vamos ver se esse mundo perdido vai ser
ser mais aproveitado daqui pra frente. Depois vemos o Doutor Estranho e a América Chaves se desfazendo, desmontando em vários cubos, um visual bem parecido com o que aconteceu com o Drax em Guerra Infinita. Pra fazer isso com o Drax, o Thanos usou justamente a Joia da Realidade, e isso pode ser uma prova de que aí a realidade está se desfazendo no filme. Nessa cena eu fiquei com a impressão de que o Doutor Estranho tá tentando resgatar a América Chaves. Ele abraça ela como se estivesse protegendo ela de uma queda, e isso que tá acontecendo com eles parece ser bem doloroso pela expressão dos dois. Depois vemos mais algumas cenas repetidas do primeiro trailer e o Doutor Estranho Maligno. E se a gente olhar as closed captions em inglês, o nome oficial dele parece ser Doutor Estranho Sinistro. You break the rules. Look out! You become a hero. I do it and I become the enemy. Esse trecho começa com uma figura misteriosa batalhando contra a Wanda. Alguns acham que pode ser o Tocha Humana, outros falam da Fênix Negra, outros falam que pode ser o Nova. Mas pra mim é mais provável que essa seja a Capitã Marvel, só que talvez não a Capitã Marvel que a gente conhece. É legal reparar nas rajadas de energia azuis que essa figura misteriosa solta, e o visual lembra muito o visual dos poderes da Capitã Marvel. Mas pode ser que seja uma Capitã Marvel de outra realidade, e talvez essa seja, na realidade, a Mônica Rambeau, de uma realidade em que ela tem assumido o manto de Capitã Marvel. Vale lembrar que ela já enfrentou a Wanda em WandaVision. Tem um frame dessa imagem, uma fração de segundo, que a gente consegue pausar e parece realmente ser a Teyonah Parris, a atriz que interpretou a Mônica Rambeau em WandaVision e vai interpretar em The Marvels. Também é legal reparar na estátua atrás da Wanda, que é igual às estátuas do local onde os drones do Ultron escoltam o Doutor Estranho para encontrar os Illuminati. Essa batalha então deve acontecer na sede do grupo, no local onde os Illuminati operam. Depois vemos a América Chaves em Camartage com dois magos ao fundo, e um deles é o Mestre Hamir, o mago que aparece no primeiro filme do Doutor Estranho e que não tem uma das mãos. Então é legal que trouxeram ele de volta pra esse filme também. Aí a Wanda fala pro Doutor Estranho que quando ele quebra as regras ele vira herói, e quando ela quebra as regras ela vira vilã. Justamente na hora que ela fala que o Doutor Estranho vira herói, vemos uma estátua dele na frente do Sanctum Sanctorum e ele olhando pra estátua. Nessa cena é legal reparar que os prédios ao fundo estão cobertos por plantas, e na frente do Sanctum Sanctorum temos árvores com flores brancas, iguais às do local em que o Doutor Estranho e Wanda conversaram mais cedo no trailer. Talvez essa cena e essa estátua sejam mais manipulações da realidade feitas pela Wanda. Eu comentei na análise do trailer anterior que esse local aí que o Doutor Estranho vai falar com ela poderia ser um novo Rex, uma nova realidade paralela criada pela Feiticeira Escarlate. E para colaborar com essa teoria, nós vemos a Wanda conversando com o Doutor Estranho novamente, só que num cenário com um fundo todo vermelho e o que parecem ser galhos de árvores, só que sem folhas. O Doutor Estranho está com a mesma roupa da cena em que a Wanda e ele conversam, então isso colabora com a minha teoria de que aquilo seria um novo Rex. Ela pode estar com duas personalidades em conflito. A Wanda seria a personalidade boa e a Feiticeira Escarlate seria a personalidade ruim. Talvez durante essa conversa a Feiticeira Escarlate tenha tomado o controle, fazendo com que a realidade mudasse de um campo arborizado e pacífico para um caos total, um cenário todo vermelho e com árvores sem folhas. Então eu imagino que a Wanda vai realmente ser uma vilã desse filme, mas pra não sujar a imagem da Wanda como personagem, eu acho que a Marvel vai tentar separar as duas personagens como se a Feiticeira Escarlate fosse a vilã e a Wanda fosse a heroína, pra não perder o lado heroína dela, pra não chocar demais a audiência com a vilania dela. Então a Feiticeira Escarlate seria uma personalidade má que tomaria o controle, enquanto a Wanda continuaria sendo a Wanda mesmo. Duas personalidades aí em conflito, Feiticeira Escarlate como vilã e a Wanda sendo uma heroína ainda. That doesn't seem fair. Aí nós vemos duas Wandas na casa onde a Wanda e o Visão moravam lá em Westview, né, durante a série de WandaVision. Nessa cena podemos notar que tem um abajur quebrado no chão e que o corrimão da escada também está quebrado, indicando uma possível batalha entre as duas. A Feiticeira Escarlate chora ajoelhada enquanto é encarada pela Wanda. Talvez esse conflito seja dentro da mente da Wanda, as duas personalidades tentando se entender. A Feiticeira Escarlate parece estar sofrendo com o sumiço do Visão e dos filhos dela, enquanto a Wanda poderia já ter superado esse trauma. E é legal comentar que essa cena deixa a impressão de que a Wanda estaria consolando a Feiticeira Escarlate. Ou pode ser também que esse seja o momento que eles adaptem Dinastia M e aquela famosa frase No More Mutants. Só que dessa vez eles inverteriam a lógica dos quadrinhos.
Pode ser que ela descubra que é uma mutante através do próprio Professor Xavier que aparece no trailer. A feiticeira Escarlate poderia estar depressiva pela perda do Visão e dos filhos e querendo um mundo com mais mutantes. Afinal, se ela é mutante, os filhos dela também são. E ao invés de acabar com os mutantes, como ela faz nos quadrinhos com a frase No More Mutants, ela poderia falar algo como Let There Be Mutants e criar os mutantes no universo cinematográfico da Marvel. E é bom a gente lembrar aqui que em Dinastia M é justamente o Professor Xavier que conta pra Wanda que os filhos dela não eram reais. Pode ser que isso seja adaptado aqui. WandaVision foi uma adaptação parcial da história de Dinastia M, mas pode ser que a gente veja uma adaptação maior e mais fiel dessa saga no filme do Doutor Estranho. De acordo com a Marvel, é a parte final de uma espécie de trilogia que envolve WandaVision, Homem-Aranha sem volta pra casa e Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Então esse filme é, em teoria, a conclusão dos acontecimentos da série da Wanda e do filme do Homem-Aranha. Aí nós temos uma cena nova, né, da América Chaves se preparando pra dar um golpe em alguém e depois vemos o Wong batalhando contra Gargantos nas ruas de Nova York. No fim desse trecho temos uma imagem da Wanda com o rosto e as roupas todas ensanguentadas. Além do trailer, também foi divulgado um comercial durante o Super Bowl. E no comercial a Wanda aparece com as mesmas roupas dessa cena, mas aparentemente não é a mesma Wanda, e sim a Wanda zumbi de What If. Então, além de termos vários Doutores Estranhos no filme, também teremos várias Wandas. Aí a câmera dá um zoom nos olhos da Wanda e no reflexo do olho dela dá pra gente ver ali duas jaulas de vidro. Também tem uma imagem parecida no comercial. No comercial vemos a doutora Christine Palmer na frente de duas jaulas de vidro. Em uma delas parece que a América Chaves está presa. Nós também vemos um drone do Ultron passando e homens de jalecos brancos ao fundo. Eu tenho duas teorias para essa cena aí. Em uma das minhas teorias eu imagino que possam adaptar a história de origem da América Chaves aqui. E aqui pode ser o laboratório onde fizeram experimentos nela. Pode ser que a doutora Christine Palmer ou uma variante da Christine esteja trabalhando para o Mr. Gales, o bilionário dono da ilha onde a América Chaves morava com as mães e a irmã. Outra possibilidade é que essa Christine Palmer esteja trabalhando para os Illuminati e a América Chaves tenha sido capturada por ser uma ameaça ao multiverso, assim como o Doutor Estranho foi capturado por eles, algo que nós vimos mais cedo no trailer. E aí, o que vocês acham que é mais provável? Qual dessas duas teorias vocês acham que pode acontecer? Não esquece de deixar nos comentários. Aqui o Wong berra pro Doutor Estranho. Ele parece estar suspenso e se segurando para não cair de um penhasco ou algo do tipo e pedindo ajuda pro Estranho. Eu continuo com a mesma sensação que eu tava no trailer anterior, de que o Wong pode mesmo acabar morrendo nesse filme pro Doutor Estranho assumir de vez o título de Mago Supremo. Depois nós vemos o que parece ser o Doutor Estranho zumbi conjurando umas criaturas horripilantes. Por fim, vemos o mesmo Doutor Estranho zumbi flutuando e conjurando diversos braços, como ele fez na batalha contra o Thanos em Guerra Infinita. Mas é claro que dessa vez é uma imagem muito mais assustadora. E é esse o trailer, essa é a minha análise. E tem algumas coisas que ainda ficam um pouco em aberto, né? Por exemplo, o Mordo tá trabalhando pros Illuminati. Isso não faz muito sentido, né? Mas a montagem sugere que ele que vai capturar o Doutor Estranho e levar pros Illuminati. Não sei o que o Mordo estaria fazendo ali, mas enfim, parece que tem alguma ligação muito suspeita entre o Mordo e os Illuminati. Também ficamos aí de saber qual vai ser a formação, né, do grupo dos Illuminati, quem vai aparecer, quem vai interpretar quem. Muita coisa em aberto. Também a Wanda parece ser tanto vilã quanto heroína. No filme parece que ela vai ter duas personalidades aí conflitando, enfim. Parece que vai ter mais de uma Wanda também. É um trailer que dá algumas pistas, mas deixa tudo muito mais confuso pra gente aqui. Então vamos ver se vão divulgar mais coisas, se vai ter mais trailers, se vai ter mais imagens aí, que a gente possa tentar bolar mais teorias, mas por enquanto esse filme realmente tá uma loucura, a gente não consegue entender nada, a gente faz o nosso máximo aí pra entender o que tá acontecendo, mas realmente é muito confuso tudo isso. E se você não conhece, por exemplo, a América Chaves ou o Namor, que são personagens que foram citados aqui nesse trailer, nós temos uma playlist com vídeos explicando a origem, os poderes e a história de cada um dos personagens aí que vão ser apresentados. Temos vídeos já falando sobre o Namor e a América Chaves. Se vocês quiserem conferir essa playlist é só clicar aqui em cima, e tem muito mais personagem também, tem Rei do Crime, tem Kate Bishop, tem Echo,
Echo, tem Kraven o Caçador, a gente já explicou Kang o Conquistador também, que vai ser provavelmente o grande vilão aí do futuro da Marvel. Enfim, essa playlist tem vários personagens pra vocês escolherem quem vocês querem conhecer em detalhes. E se você assistiu ao vídeo até aqui, eu quero imaginar que você tenha gostado do conteúdo, então eu aproveito e deixo minha sugestão pra você curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações pra não perder nada, que nós vamos analisar tudo que sair aí da Marvel. Também tem a série do Cavaleiro da Lua chegando, o filme do Doutor Estranho, vai ter o filme do Thor aí também, que provavelmente vai ganhar um trailer ou um teaser em breve. Enfim, tem bastante coisa pra analisar, pra gente fazer teoria, e nós vamos falar sobre tudo que sair de Marvel, então não esquece de se inscrever no canal pra não perder nada. Valeu, um grande beijo e até a próxima.